Bom, então hoje a gente vai conversar sobre os dogmas marianos, os dogmas da Igreja Católica em relação a Nossa Senhora. Como vocês sabem, dogmas são verdades de fé, não são coisas que a Igreja inventou, são apenas coisas que a Igreja atestou como verdade. São verdades que já existem, e que a Igreja apenas atesta aquilo como verdade, embora não haja evidência científica, mas é um dogma de fé, ou seja, a Igreja está dizendo, pode acreditar nisso porque isso é verdade. Por quê? A Igreja, ela não é uma instituição humana puramente, ela é uma instituição espiritual, ela é um organismo espiritual, composto pelas nossas almas, pelos nossos espíritos. A Igreja é o povo de Deus, junto com os seus líderes, com os sacerdotes e com os representantes de Cristo, e o próprio Cristo, que é a cabeça, e o Espírito que anima esse corpo da Igreja é o Espírito Santo. Então é claro que o Espírito Santo vai conduzir a Igreja em termos naturais e sobrenaturais. Então você vai ter coisas da Igreja, da fé, da religião que você vai explicar naturalmente, vai explicar cientificamente, e tem coisas da religião, da fé, que não vão ser explicadas materialmente, fisicamente, naturalmente, mas sobrenaturalmente. E a explicação sobrenatural sempre vai cair num lugar escuro, um lugar onde o ser humano tem dificuldade de acessar. E isso causa alguma insatisfação nas pessoas que não têm fé, porque as pessoas que só têm fé naquilo que elas podem provar, na verdade elas não têm fé. Então, em primeiro lugar, nós acreditamos que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, é o depósito da fé e é onde o Espírito Santo revela Jesus. A vinda de Jesus trouxe uma série de revelações que modificaram a história da humanidade. E essas revelações não aconteceram todas naqueles 3 anos que Jesus teve pregando o reino de Deus. Ela se perpetuou à medida que a humanidade ia conseguindo compreender. O Espírito Santo foi explicando isso. Por isso que os papas, quando eles falam in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo, falam como autoridade da Igreja, eles nunca desmentiram um ao outro, um nunca foi contra o que o outro anterior tinha falado. Em questões humanas, eles podem ter falhado, mas em questões de fé, nunca houve falha. E vocês vão perceber ao longo dessas explicações dos dogmas que nós vamos fazer, que os dogmas foram coisas que não foram assim avaliados. Um padre, um teólogo disse que era assim e pronto, a Igreja atestou que era assim. Não, isso passou vários séculos, vários papas, vários teólogos, vários santos foram colhendo essas informações, amadurecendo essa ideia até conseguir ter a certeza da fé. Então o dogma não é simplesmente um cara teve uma ideia, eu acho que é assim, e põe lá e todo mundo sai acreditando, como alguns querem fazer crer, que o dogma católico seja. Então, dogmas marianos, então dogmas relacionados à Nossa Senhora, porque existem outros dogmas de fé que estão relacionados a outros assuntos. Primeiro dos dogmas, então, que nós vamos falar é a respeito da virgindade de Maria. Maria sendo virgem. Na verdade, o dogma da virgindade de Maria e de Maria como mãe de Deus são dogmas unidos entre si, nós vamos explicar separado por uma questão didática, mas é isso, Maria é virgem e mãe, e uma coisa está ligada à outra. Mas com relação à virgindade de Maria, primeiro a gente lembrar que se a gente for analisar o contexto histórico do Antigo Testamento, a gente for viver pensando com a cabeça de quem viveu lá no Antigo Testamento, a virgindade era uma coisa estranha no Antigo Testamento. Então, o que a Igreja Católica depois vem considerar, depois de Cristo vem considerar como uma virtude, na verdade,
na época do Antigo Testamento era uma coisa estranha. Por quê? Porque pela lei de Deus, Deus disse ao homem o que? Crescei e multiplicai-vos. Então, por isso as mulheres começavam a sua maternidade muito jovens ainda, né? Ainda na adolescência. A virgindade naquele tempo dava para a mulher um significado de pobreza existencial ou até de maldição. Quer dizer, ela foi amaldiçoada, ela não conseguiu ser mãe, porque a maternidade era uma coisa extremamente importante e para que houvesse maternidade era preciso que a mulher deixasse de ser virgem, né? Precisava ter o contato com o homem. Outra coisa é que a virgindade naquele tempo do Antigo Testamento não é sinal de poder, mas é sinal de fraqueza, de incapacidade de gerar. Então era uma humilhação para a mulher que não conseguia gerar filhos para o seu marido. E a gente vê várias histórias no Antigo Testamento mostrando isso, né? De mães, de mulheres, de figuras importantes dentro do povo hebreu, e que eram humilhadas até por escravas e tudo, porque elas não conseguiam gerar filhos, viviam uma vida de depressão por causa disso, e os maridos tinham que gerar filhos com as escravas. Nós citamos na nossa reunião passada alguns exemplos disso, né? Como isso aconteceu com Tamar e Jacó e tal. Nesse terreno aí, né, desse conceito de virgindade do Antigo Testamento, Deus ele se situa ali e nesse momento aqui que ele resolve vir ao mundo como homem, ele resolve então prescindir, abrir mão do poder do eros humano, né, do amor erótico do homem, porque nesse caso do Antigo Testamento, o homem ele se orgulhava do seu poder criador, do seu poder de gerar filhos. Então, às vezes, claro, né, faltava ciência, né? Então, às vezes, o estéril era o homem, mas no final a culpa recaía sobre a mulher. Então, o homem tinha essa coisa. E aí, Deus entra ali na plenitude dos tempos ali, né? Nesse marco histórico da vinda de Jesus, prescindindo, abrindo mão desse poder gerador do homem. E como a gente explicou da outra vez, né, na semana passada, essa questão de não usar José para gerar Jesus, né, não usar o homem para gerar Jesus. Outra coisa que é importante chamar a atenção é o quê? Que o anjo Gabriel, quando vem saudar Maria na Anunciação, o anjo diz que ela é cheia de graça. Ou seja, o que é uma pessoa cheia de graça? Para um anjo dizer que você é cheio de graça é porque você é cheio mesmo, né? A gente costuma falar, puxa, fulano de tal é cheio do Espírito Santo, mas a gente sabe que ele é um pecador, que ele também comete pecados, que ele também tem suas falhas, então não é tão cheio assim. Mas um anjo descer do céu, um arcanjo, né, e dizer assim, você é cheia de graça. Quer dizer, essa mulher, ela tinha uma graça especial, diferente. Ela estava cheia de Deus, cheia da graça, dos dons, dos presentes, das capacidades, das potências divinas dentro dela. E depois ele ainda faz uma outra promessa para ela, né? Olha, você vai conceberás e darás à luz a um filho. Né? Você vai conceber um filho e vai dar à luz. Você vai ser mãe desse menino que você vai conceber. Então, essa maternidade de Maria, ela já vem como um ato da graça de Deus. Ele mesmo toma a iniciativa de fazer isso. É a potência divina que gera isso dentro de Maria. E mostra que ninguém alcança Deus e o ser humano não vai poder merecer ou gerar o Redentor. Por quê? Porque Deus resolveu abrir mão do poder gerador do homem. Então Deus toma a iniciativa, vai direto até a mulher
e diz: você é cheia, você é agraciada, você é cheia de graça, você recebeu o favor de Deus e você vai conceber e vai dar à luz diretamente do Espírito Santo, sem conhecer homem. Ou seja, ele garantiu ali a virgindade de Maria. Outra coisa, essa questão que nós precisamos falar, que é a respeito da terra virgem, né? Maria é terra virgem. O que quer dizer isso? Jesus, ele é o novo Adão. Então, quando a gente olha no sentido teológico, Jesus é o novo Adão. Quer dizer, Adão foi aquele que foi colocado no paraíso por Deus, amado por Deus, para gerar toda uma geração de homens e mulheres, de seres humanos, de filhos de Deus, de criaturas humanas. E ele foi colocado, Adão foi colocado no paraíso. O que era o paraíso? Era uma terra virgem, quer dizer, uma terra que nunca tinha sido pisada por homem, que nunca tinha sido usada para nada. Quer dizer, quando Adão é colocado no paraíso, o paraíso nunca foi habitado, ele foi o primeiro, então era terra virgem. Então, da mesma forma, para que Jesus viesse, era preciso que ele viesse também, assim como Adão, para que ele fosse o novo Adão e desse uma descendência, uma nova geração, que foi o que Jesus fez, né? Criou uma nova geração nova de homens e mulheres novos, renovados. Ele precisaria começar também como Adão numa terra virgem. Então o ventre virgem de Maria é comparado à terra virgem do paraíso. Então, assim como Adão é gerado de terra virgem, lembra que Deus faz Adão do barro da terra. Então ele usa aquela terra pela primeira vez para formar o corpo de Adão, feito do barro da terra. Da mesma forma, do ventre de Maria, virgem, o Pai forma Jesus. Da mesma forma como ele formou Adão, ele forma Jesus. Formou Adão no paraíso, ele forma Jesus no paraíso, no novo paraíso, que é o ventre de Maria. O ventre virgem, a terra virgem, que é o ventre de Maria. Então, Deus aqui, isso é de Santo Irineu, do século II, quer dizer, bem antigo esse conceito. Santo Irineu, ele vai então dizer que Deus recapitula em si a antiga criatura. Quer dizer, ele pega a antiga criatura e faz um novo capítulo, ele recapitula, ele rememora tudo, ele recomeça tudo. Vamos escrever um novo capítulo, a partir do novo homem, que é Jesus. Agora não é mais uma criatura feita pelas mãos de Deus, é o próprio Deus usando o corpo de uma criatura, que tem um corpo de criatura, mas é o próprio Deus. Natureza divina e natureza humana unidas nesse corpo humano, para recapitular a antiga criatura ferida pelo pecado. Então ele vem agora com um novo homem que não está ferido pelo pecado. São João Crisóstomo, no século IV, também dizia que o paraíso ele foi gerado sem receber semente, quer dizer, Deus não usou uma semente para plantar as árvores do paraíso, né? Isso, claro que isso tudo é simbólico, mas para a gente entender que Deus criou o paraíso onde Adão viveu, quer dizer, criou o mundo, toda a criação da natureza, todas as criaturas naturais, Deus criou do nada, não existia nada antes. Então, da mesma forma, Jesus também, nessa terra nova, nessa terra virgem, Jesus é gerado sem semente também, então, sem a semente do homem. Bom, existe um conceito chamado de geometria da história da salvação. Que é o quê? O pecado original, o pecado que Eva cometeu. Então, assim como Jesus
é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Quer dizer, ela vai recapitular o papel da mulher na história da salvação agora, na história da criação como um todo. O pecado de Eva foi a desobediência. Deus deu um comando: não coma daquele fruto daquela árvore, ou seja, não tome conhecimento do bem e do mal. E Eva desobedece a Deus. Então, o pecado de Eva que iniciou, que foi o pecado original que iniciou tudo, foi a desobediência, né? Aí, lembrando, né, aqueles que já fizeram essas aulas nos anos anteriores, a desobediência, ela é uma filha da vaidade, né? A desobediência é uma filha da vaidade, segundo Santo Tomás de Aquino. A vaidade, ela está ligada à soberba, que é o pecado original. A soberba vai gerar na pessoa uma vaidade, e essa vaidade vai levar essa pessoa a desobedecer. Então, esse é o pecado de Eva. E Maria, o que é que Maria faz? Maria obedece. Quando Deus faz uma proposta, quer dizer, Deus não deu a Maria, veja a diferença, Deus não deu a Maria uma ordem, Deus não deu a Maria um comando, Deus deu a Maria uma opção, uma proposta. Você vai conceber e vai dar à luz um filho. E o anjo aguardou a resposta dela. Maria tinha a prerrogativa de não aceitar a proposta, mas Maria foi obediente. Maria foi obediente. Então, ela já vem nessa geometria, né? Ela vem fazer o paralelismo com Eva, corrigindo o que Eva fez. E da mesma forma como Eva, ao pecar, era virgem, ao obedecer, Maria também era virgem. Então, isso fecha essa geometria da salvação. Quer dizer, da mesma forma como as coisas aconteceram no início da criação e no início do pecado original, também vai acontecer agora no início do novo mundo, né? Da nova criação, na história da salvação. E aí se começa então no século II, do século II ao século V, começa a discussão sobre a virgindade de Maria no parto. Então eles já tinham essa certeza da virgindade de Maria antes do parto, porque está nas escrituras, mas vem essa questão da virgindade de Maria também durante o parto. E aí alguns padres da igreja, dos primeiros séculos da igreja, eles vão afirmar, inclusive se levanta o proto-evangelho de Tiago, que é um evangelho apócrifo, né? Ele vai dizer o quê? Que Maria permaneceu virgem durante o parto. Vários textos ali que foram compilados e tal. Não vou entrar em detalhes para não me alongar muito. Mas existe um documento do século IV chamado De Margarita. O autor ele é desconhecido. Se tentou associar a São João Crisóstomo, mas não era. O Criador da natureza, ele passou do seio de Maria sem remover a sua virgindade, sem dor e sem fadiga. Existe também alguns escritos de Santo Agostinho que defendem também essa ideia. Então, os padres desses primeiros séculos, Santo Agostinho foi ali do século IV para V, que vão seguir esse raciocínio de que Jesus passou pelo canal do parto de Maria, né? Pelos órgãos de Maria para o parto, sem provocar nela dor, porque ele é o autor da vida e é o criador de toda a natureza, e toda a natureza deve obedecê-lo.
né? Lembra que Jesus, o Criador, não é só o Pai, né? A Santíssima Trindade estava na criação, né? E Jesus, na verdade, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o Verbo, então presente ali na criação. Então o Criador passa pela natureza e ele pode romper qualquer lei que ele mesmo criou. Então vinha essa fé de que ele não removeu a virgindade de Maria e fez com que Maria não tivesse dor e nem sofrimento durante o parto. E depois se passou a discutir também a questão da virgindade de Maria após o parto. São Jerônimo, né? São Jerônimo é um santo muito importante para a igreja, do ano 420. Ele relembra escritos de um padre da igreja chamado Egesipo, que é do século II, né? 180 depois de Cristo, dizendo que, assim como Maria, José também permaneceu virgem. Então é atestando a virgindade de José que ele... É claro que para chegar a essa conclusão, gente, tem um monte de coisa que eu estou omitindo aqui por causa da questão do tempo, tá? Para a gente não se perder no tempo aqui. Mas se voltaram para os evangelhos apócrifos, para tentar para proto-evangelhos aí, que não são evangelhos católicos, né? Não foram atestados como verdade de fé. Então, que davam várias versões a respeito de José, mas se focou muito na questão de José, se ele teria permanecido virgem. E aí esse santo Egesipo, esse padre da igreja, atestava nos documentos dele, quer dizer, ele estava muito próximo dos discípulos dos apóstolos, né? Então, atestando aqui que José permaneceu virgem, assim como Maria. Outra coisa é que, veja, uma vez eu fui interpelado por um irmão de outra denominação, né, de igreja protestante, falando que na Bíblia está escrito que Jesus era o filho primogênito de Maria. Que era o filho primogênito, e havia uma diferença entre primogênito e unigênito. Unigênito quer dizer nasceu único, primogênito é o primeiro, então se é o primeiro houve outros. Mas na verdade a interpretação que os padres da igreja dão é de que Jesus é o primogênito da nova humanidade. Por quê? Porque a partir de Jesus se cria uma nova geração, uma nova humanidade, uma nova etapa da humanidade. Como eu expliquei aqui, ele é o novo Adão. A partir de Jesus começa tudo de novo. Então ele é primogênito da nova humanidade. E Maria é a mãe de todos e Jesus é o seu primogênito. Os romanos, na carta aos Romanos, eu coloquei aqui, né, no capítulo 8, eu vou ler para vocês, é bom a gente ler. Capítulo 8, no versículo 29. Romanos 8, 29, vai estar escrito assim, olha. De fato, os que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primogênito de muitos irmãos, porque nós somos adotados como filhos de Deus, pertencentes à família de Deus a partir de Jesus. Bem, é interessante citar aqui a questão da reforma protestante. O que a reforma, os teólogos da reforma protestante diziam a respeito desse tema? Lutero, primeiro, ele ensinava, né, em 1537, 1538, ele ensinava que na Bíblia, quando a linguagem se refere a irmãos, na verdade, a mesma palavra é usada para primos. Então, esse é o próprio Lutero dizendo, olha, você vê lá, irmãos de Jesus são primos de Jesus, porque se usa a mesma palavra para a família, para os familiares.
Também Lutero, vou ter que fechar aqui. Também Lutero, em 1539, dizia o quê? Isso é escrito de Lutero. Depois de ser mãe do Filho de Deus, Maria desejou permanecer nesta graça da virgindade sem outros filhos. Permanecer na graça de Deus, nesta graça, na graça de Deus, virgem, sem outros filhos. Então ela foi mãe apenas de Jesus, mãe biológica apenas de Jesus. Um outro teórico da Reforma Protestante, que difundiu o protestantismo na Suíça, né? Ele era um suíço, Ulrich Zwingli, ele dizia que o objetivo do matrimônio de José e Maria não era gerar filhos, mas era de ajuda e proteção. Então, o matrimônio de Maria e José era para proteger Jesus e para ajudar Jesus no seu crescimento físico, biológico, psicológico, tudo mais, né? Como filho, como tendo uma família, dar a Jesus uma família santa, né? Então esse era o objetivo do matrimônio de José e Maria. Um discípulo desse Ulrich Zwingli era o Heinrich Bullinger, também do século XVI, discípulo do Zwingli, que era também suíço da Reforma Protestante, e ele escreve numa carta sua, um escrito seu chamado Segunda Confissão Helvética, que Maria foi sempre virgem, então ele atestando que Maria é sempre virgem, e ainda falava sobre a Assunção de Nossa Senhora, né? Ele também acreditava na Assunção de Nossa Senhora, que é um outro dogma que nós vamos ver lá no final daqui a pouco, tá bem? Bom, segundo dogma mariano, que nós vamos falar hoje, então são 4, tá? Esse é o segundo. Maria, mãe de Deus. Atestar que Maria era mãe de Deus. Por que precisou se discutir esse dogma? Porque se dizia o quê? Alguns acreditavam que Maria era mãe só do homem, só do ser humano, Jesus, mas não de Deus. Então teve que se passar todo um processo longo para poder responder a esse questionamento do início da igreja. O que acontece? Primeira questão que se levanta. No século II, havia uma oração, se encontraram escritos de uma oração que se rezava no século II, chamada Subtum Praesidium, que falava da maternidade de Maria, de que ela era, chamando Maria de mãe de Deus. Nós rezamos essa oração até hoje, né? Eu já falei isso para vocês, vou falar de novo, né? Porque aí fixa. Então, o Subtum Praesidium é do século II. Como que é essa oração? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo mal, Virgem gloriosa e bendita. Virgem gloriosa e bendita. Então ele atesta, isso é o povo rezando desse jeito. Isso não foi a igreja que ensinou para o povo, o povo rezava assim, aprenderam de alguém, né? Aquela coisa que surge no povo. Então eles começaram a imaginar o quê? Que para que eu possa entender essa questão do Theotokos. O que é o Theotokos? É mãe de Deus, né? Maria Theotokos, Maria mãe de Deus. Theo de Deus, Tokos, mãe. Então, para que eu possa chegar a uma conclusão se Maria é mãe de Deus, eu preciso estudar a pessoa de Cristo, porque estão dizendo o quê? Que Maria é mãe do homem Jesus, mas não do Deus. Então eu estou dizendo que Jesus não tinha natureza humana e divina. Então ficava muita discussão. Alguns falavam que Jesus era só homem e que tinha momentos que era abençoado por Deus, pelo Espírito Santo. Ou então ele era só Deus. Então ele vivia num corpo humano, mas ele não tinha natureza humana.
Ele não passava pelas coisas da natureza humana, ele era Deus num corpo humano. Então, começou-se a estudar mais a questão da cristologia, para depois nascer a mariologia, o estudo de Maria. Então, no Concílio de Nicéia, em 325, quer dizer, já no século IV, se chegou a essa afirmação: Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus tem a mesma substância do Pai, que é a Santíssima Trindade, né? São 3 pessoas, o Pai, o Verbo e o Espírito, e eles têm a mesma substância. Essa substância é compartilhada pelas 3 pessoas. Então, Jesus vem ao mundo, mas ele tem a mesma substância do Pai. Então ficou esse questionamento. Mas será que Jesus... Como é que fica essa... Jesus tinha humanidade e divindade, essas duas coisas brigavam dentro de Jesus, como é que isso convivia? Então ficou esse questionamento aqui. Esse Concílio de Nicéia não resolveu essa questão. Em 431, já no século V, vem o Concílio de Éfeso, com Nestório, que foi o fundador aí da heresia dos nestorianos. Ele vai para esse concílio afirmando que teria que chamar, então, Maria de Christotokos. Ela é mãe do Cristo, mãe de Jesus só, da pessoa de Jesus. Ela não foi mãe da divindade de Jesus. Então Cirilo de Alexandria dá uma resposta dizendo que o Logos assumiu um corpo humano sem perder a sua divindade. Maria, então, Jesus, o Logos, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu um corpo humano, assumiu uma natureza, mas ele não perdeu, ele continuou sendo Deus. Nasceu aqui, então, no Concílio de Éfeso, a Mariologia. Bom, então, peraí, então Maria realmente pode ser que ela seja mãe de Deus, porque se Jesus não perdeu a divindade, se Jesus não perdeu a substância divina que ele compartilha com o Pai, então Maria, se ela é mãe de Jesus, ela é mãe da mesma substância, é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus. E aí surgiu uma pergunta no Concílio de Éfeso que eu coloquei em negrito aqui, né? Maria, ela transmitiu então a sua natureza pecadora para Jesus? Porque o ser humano tem uma natureza pecadora, desde Adão e Eva. Nós nascemos com o pecado original, quer dizer, com uma ferida na nossa alma, na nossa natureza, na verdade, né? Nós nascemos com uma ferida na nossa natureza. A natureza humana é ferida pelo pecado. Então, essa ferida, ela é passada de geração em geração. Todo ser humano nasce com essa ferida na natureza, a ferida do pecado na natureza, a tendência ao pecado na sua natureza. Então, Maria teria transmitido a natureza pecadora dela para Jesus. Veja, você tem que pensar com a cabeça de quem está lá no Concílio de Éfeso em 431, no século V. Eles não sabem o que nós sabemos hoje, né? Mas é assim que foi montado o raciocínio do dogma, para chegar lá na frente a testar o dogma de fé, né? Aí chega então o Concílio de Calcedônia, em 451, quer dizer, 20 anos depois do Concílio de Éfeso, o Concílio de Calcedônia, que foi feito na cidade de Calcedônia, dizendo que em Jesus se uniram a natureza divina e a natureza humana. Pronto, eles chegaram nesse concílio a essa, depois das discussões teológicas todas, né, a essa definição de que em Jesus se uniram natureza divina e natureza humana. E essas duas naturezas, elas não se confundem, ou seja, são individuais dentro dele. Ele tem as duas naturezas de forma individual, elas não se confundem, uma não influencia na outra, e também não se separam. Elas não se confundem, mas estão sempre juntas dentro dele. Ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então ele tem que agir, Jesus age sempre como homem e como Deus. Ou seja, ele age sempre como um homem perfeito, como um homem verdadeiramente santo.
Então ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa foi a conclusão do Concílio de Calcedônia. E aí, portanto, Maria, como é mãe do homem, é também mãe de Deus. Por quê? Porque ela deu à luz, ela gerou e deu à luz a Jesus, e o ser humano, ele é um todo, ele não são pedaços, né? A gente já falou isso lá no início, quando a gente falou de práticas espirituais. O homem é um composto de alma e corpo que são inseparáveis. Só se separa quando o corpo morre. Mas aquele corpo pertence àquela alma pertence àquele corpo. Então a natureza humana e divina de Jesus estavam unidos ao corpo dele. Ele é um ser só. E Maria é mãe desse ser todo, do ser humano e divino que existe em Jesus. Então Maria, a partir do Concílio de Calcedônia, fica definido como mãe de Deus, Theotokos. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição. Como que é isso aí? Maria concebida sem pecado. Primeiro a gente lembrar que o quê? Que o sumo bem é Deus. O sumo bem é Deus. Deus é o bem maior que se pode alcançar em toda a existência humana. Então, o ser humano que foge de Deus, ele foge do sentido último da sua existência. E claro, isso provoca o quê? Uma crise de existência. Por que a gente às vezes então foge do sumo bem que é Deus? Por que durante a nossa existência, por causa dos nossos pecados, nós fugimos da nossa finalidade última, que é Deus? Porque em nós a graça de Deus foi bloqueada pelo pecado. E cada vez que nós pecamos ao longo da nossa vida, nós bloqueamos a graça de Deus. E o pecado original faz com que a graça de Deus seja bloqueada naquele indivíduo que nasce. Por isso nós o batizamos, para que ele tenha acesso à graça de Deus que está bloqueada. Em Maria, a graça de Deus não foi bloqueada. Ou seja, apesar dela receber essa natureza ferida dos seus pais, Deus não bloqueia a graça, permite então que ela não seja vítima dessa natureza ferida. Então Maria passa a não ter essa natureza ferida. Por quê? Porque não falta a ela a graça de Deus que falta em todo indivíduo que recebe a ferida do pecado original. Por isso, ela não passa para Jesus a sua natureza pecadora, porque ela não tem essa natureza pecadora. Só que os santos, eles aprenderam essas coisas durante a vivência, a vida deles. Eles foram aprendendo, por exemplo, a não bloquear a graça de Deus à medida que eles foram se tornando santos. E aí, quando ele chega no momento do auge da sua santidade, seja o santo aí que você pensar aí da sua preferência, ele chegou naquele momento de santidade depois de muita luta contra os pecados dele, contra as falhas, contra a natureza humana ferida dele. Então Maria não, Maria já teve esse estado de graça já desde o início. Ela, essa graça não foi bloqueada para ela. Os padres da igreja, lá dos primeiros séculos, eles já falavam a respeito dessa questão da santidade perfeita de Maria, porque Maria cresceu como nós, ela foi sujeita a provações, sujeita a dúvidas, então era isso que os padres da igreja pregavam. Mas com o tempo, essa questão da santidade de Maria, ela foi sendo melhor desenvolvida, e devido à relação de Maria com o Espírito Santo na encarnação, quando chega na encarnação e o Espírito Santo se une a Maria para gerar Jesus, naquele momento Maria é santificada pelo Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, onde ele habita, onde ele mora, ele santifica aquele lugar. Então por isso Maria ela é um templo vivo, Maria é um sacrário vivo, onde o sagrado está pleno ali, inteiro, completo, santo, puro, perfeito. Então
aquele questionamento que os padres da igreja faziam, não, Maria pode não ser perfeitamente santa porque ela cresceu sujeita a tentações, a provações. Então, depois, com o tempo, a igreja vai repensando essas coisas e chegando a essa conclusão de que a presença do Espírito Santo em Maria e do próprio Jesus no ventre de Maria santificaram Maria. O problema não era isso. O problema não era mais, a partir do século VII, né? O problema já não era mais saber se Maria era santa ou não, porque já no século VII já se aceitava a santidade de Maria universalmente, vamos dizer assim. Que é o que significa aí essa panagia, né? Panagia é esse nome grego que é a toda santa, né? Aquela que foi possuída pelo Panagion, por aquele que é todo santo, o Espírito Santo. O problema era aceitar que Maria tivesse isenta do pecado original. Aí isso já dava mais trabalho para conseguir comprovar, atestar ou acreditar. Então começam-se a desenvolver vários argumentos, né? Tem vários santos, principalmente dos primeiros séculos, mas assim a partir do século VII, aqui, sexto, sétimo, já se começa a falar muitas coisas assim a esse respeito. Eu coloquei aqui apenas os principais, né? Mas tem vários escritos assim. Então, Beda o Venerável foi um santo do século VIII, de 735. Ele dizia que, ele analisou o seguinte: João Batista foi libertado do pecado original ainda no seio de Isabel, quando Maria saudou Isabel e a criança estremeceu no ventre dele. A igreja sempre pregou isso, né? Que João Batista foi batizado pelo Espírito Santo na saudação de Maria. A criança estremeceu no meu ventre, foi assim que Isabel descreveu, né? Então com Maria também não seria diferente. Se João Batista foi libertado do pecado original, foi batizado dentro do seio de Isabel com a saudação de Maria, quanto mais Maria que recebeu o próprio Jesus dentro dela. Outra questão que é levantada por Tomás de Aquino já no século XIII, dizendo que a libertação do pecado original aconteceu depois da infusão da alma. Quer dizer, que São Tomás ele entende a geração assim, né? Deus primeiro se forma o corpo e Deus dá uma alma a esse corpo, assim como foi na criação. Deus formou o homem do barro da terra e soprou-lhe nas narinas um sopro de vida. Então primeiro forma o corpo, depois forma a alma. E nesse momento ali da infusão da alma é que ela recebe uma alma liberta do pecado original. Raimundo de Lúlio, já no século XIV, né, no século seguinte ao de Tomás de Aquino, ele vai afirmar que Maria era a primícia da nova geração. Quer dizer, a nova geração que está sendo constituída a partir de Jesus, a partir da vinda do Logos, essa nova geração nasce de Maria. Ela é a primícia, né? Ela é a primeira, é o primeiro fruto, né, da nova geração. Então ela não poderia estar em situação inferior à de Eva, porque Eva, ela foi colocada, foi criada por Deus lá no paraíso, santa, sem pecado original, não é? O pecado original veio com Eva. Então Eva foi criada, Eva nasceu sem o pecado original. Maria, que é a nova Eva, não poderia estar numa situação inferior à de Eva, até porque ela veio corrigir os erros de Eva. Então, foram se fechando esses argumentos. Maria como essa terra virgem, né? Para afirmar que não, Maria, ela necessariamente tem que ter sido concebida sem o pecado original para receber Jesus no seu ventre e começar a nova geração, que era o plano de Deus, né? Que era o plano de Deus. Olha que coisa tão importante a gente meditar, refletir essas coisas, gente, porque assim, o plano de Deus
era criar uma nova geração. Quando você, com seu pecado, não estou dizendo você, mas quando o ser humano, né, um filho de Deus, chamado a viver em Deus, recusa participar dessa nova geração, dessa família de Deus, ele está recusando não só apenas o plano de Deus, mas todo o esforço que Deus fez para recriar uma nova humanidade que tivesse acesso ao paraíso novamente. É uma ingratidão tremenda, né? Uma ferida no coração de Jesus, né? A definição dogmática, depois de muitos embates teológicos do século XV, XVI, XVII, XVIII, veio primeiro o Papa Alexandre VII, em 1661, no século XVII, escreveu uma bula dogmática falando a respeito da Imaculada Conceição, da Concepção Imaculada de Maria. E aí o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, atestou a definição dogmática. Então ele fez a definição dogmática. Não, isso aqui é um dogma de fé, vocês podem acreditar. Por isso se comemora o dia da Imaculada Conceição em 8 de dezembro, né? Porque foi em 8 de dezembro de 1854. Para mim, José Alexandre particularmente, a maior confirmação de que realmente Maria foi concebida sem pecado, Imaculada Conceição de Maria, a verdade sobre a Imaculada Conceição de Maria aconteceu em 1858, né, já 5 anos aí depois, 4 anos depois da definição dogmática do Papa. Nossa Senhora aparece a Bernadette em Lourdes, e lá ela se apresenta a Bernadette como eu sou a Imaculada Conceição, né? Quando Bernadette pergunta quem ela responde, eu sou a Imaculada Conceição. Então Maria ali confirmando a definição dogmática do Papa. O último dogma, então, que nós vamos ver é a Assunção de Maria ao céu. Bom, esse demorou bastante para poder, deu muito embate. Então, no século V já se celebrava o dia de Maria Mãe de Deus, né, da Theotokos, como eu falei. Então, no século V era uma festa popular, se celebrava o dia da Theotokos, da Maria Mãe de Deus. Só que com o passar do tempo, quando chega no século VI para VII, essa festa ela muda de nome. Eles passam a celebrar não o dia da Theotokos, mas a festa da Dormição ou da Assunção de Nossa Senhora. Por que Dormição ou Assunção? Porque uns celebravam que a morte de Maria, e outros diziam que não, que ela não morreu, que ela foi levada aos céus viva pelos anjos. Então ficava essa discussão ali durante o século VI, VII. Quando chega no século VIII, o Papa Adriano I e depois o Papa Pascoal I vão dizer, não, isso aqui é a festa da Assunção, Maria foi assunta ao céu. Pronto. Só que não era ainda uma definição dogmática. Eles deram o nome da festa. Não, vocês têm que dizer que foi a festa da Assunção. Houve Assunção, mas ficou ainda meio uma nuvem sobre esse assunto. E aí começam as primeiras reflexões sobre a morte de Maria. Havia lá no século IV um grupo de mulheres na região ali da Turquia, Trácia, Arábia, naquela região oriental, um grupo de mulheres chamadas coliridianas, que cultuavam Maria como uma deusa, como se ela fosse Deus, né? Uma deusa. Com o crescimento dessa heresia, então houve uma resposta da igreja, e Epifânio de Salamina, que era um bispo da ilha de Creta, do século IV ali, né? Ele começa a estudar essa questão da morte de Maria para poder dar uma resposta adequada a essa crença das coliridianas e de que Maria tinha virado era uma deusa que foi para o céu e tal. Então ele não encontrou nem nas escrituras, nem nos evangelhos apócrifos, nem nos escritos
eclesiológicos, né, os escritos da igreja, dos padres da igreja, dos discípulos, dos apóstolos, né, os discípulos dos apóstolos, não tinha nada escrito a respeito da morte de Maria. Nada que pudesse realmente atestar que aquilo fosse uma evidência, né? O Evangelho Apócrifo de São Tiago fala algumas coisas assim, mas nada que a igreja pudesse bater o martelo que aquilo ali aconteceu daquela forma. Então ele levantou 3 hipóteses. Primeira hipótese, Maria morreu mártir. Ela foi martirizada junto com os apóstolos em algum momento e morreu como mártir. Segunda hipótese, Maria morreu de morte natural, morreu naturalmente. E a terceira hipótese, Maria foi levada ao céu sem morrer. Ela viva, foi levada, chegou o tempo dela, os anjos levaram ela para o céu. Então isso ficou ali no século IV rondando essa discussão. Quando chega já lá no século VIII, né, 740, olha quando começou a discussão. Germano de Constantinopla vem com o argumento de conveniência. Houveram outros argumentos antes disso, nesses 4 séculos aí, mas eu não vou entrar, né, em detalhe aqui agora. O argumento de conveniência diz o quê? Seria impossível que a morada de Deus, o templo vivo de Deus, fosse presa da morte no sepulcro. Porque o próprio Deus ressuscitou. E o ventre santo de Maria, o corpo santo de Maria, não poderia ficar presa da morte como os outros seres humanos, porque ela era um ser humano especial, como a gente falou no nosso segundo encontro aqui, ela participou da união hipostática do verbo com o homem, né? Por estar então ela assunta no céu, Maria se torna então uma intercessora, uma mediadora entre os homens e Jesus, e ela vai para o céu cumprir essa função. Que mais tarde, lá na frente, né, já século XVII, ali, quando São Luís Maria vai começar a falar a respeito da missão de Maria no final dos tempos. Outra reflexão, a primeira reflexão, então, essa primeira reflexão é uma reflexão teológica, são 3 reflexões, né, que nós vamos fazer. A reflexão teológica, então, é essa daqui. Havia também um argumento, além do argumento de conveniência, quer dizer, não é conveniente que Maria fique presa da morte. Havia o argumento eclesiológico, o argumento da igreja, enquanto igreja. Quer dizer, o povo de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 26. Então, João 14, 26... vai estar escrito assim: ora, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo vai inspirar, vai ensinar, vai recordar todas as coisas para vocês, quando o Pai enviar. Então, o povo de Deus é guiado pelo Espírito Santo, é ensinado pelo Espírito Santo, é recordado pelo Espírito Santo. Então, Deus fala através do povo, porque o povo também, o povo é a voz de Deus, né? Então é isso. O povo é guiado pelo Espírito Santo, então no povo também está o Espírito Santo. A igreja não é só as lideranças eclesiológicas, o corpo de Cristo, né? A igreja, ela é o todo, todos os membros fazem parte do corpo de Cristo, e todos os membros falam, né? O Espírito Santo se manifesta a partir de qualquer um desses membros. Então, existe uma coisa na igreja chamada senso da fé, que é o quê? É uma sensibilidade sobrenatural para as coisas de Deus. Quer dizer, a igreja, enquanto o povo de Deus, tem uma sensibilidade sobrenatural, inspirada pelo Espírito Santo, para as coisas de Deus. Essa atração pelas coisas de Deus. Então, quando uma devoção começa a ficar muito forte no meio do povo, ou alguma verdade de fé, alguma crença, alguma coisa começa a ficar muito forte no meio do povo, a igreja vai lá olhar o que é. Exatamente por causa desse senso da fé que o povo tem. Por quê? Como disse aqui no Evangelho, o Espírito Santo ensina o povo, educa o povo.
Então o povo sempre acreditou que o corpo de Maria não poderia ter o seu corpo corrompido pela terra. Isso foi uma crença desde o início da igreja, desde os primeiros cristãos, de que o corpo de Maria, quer dizer, o que se tem, né, de informação é a partir do século II, né? Mas o povo sempre falou que o corpo de Maria não poderia ter seu corpo corrompido pela morte. Então, esse é um argumento da igreja enquanto povo de Deus. E o argumento teológico, que já vem no século XIII, Santo Agostinho ele vai dar a base teológica para que se desenvolva todo esse argumento. Qual que foi a base teológica que Santo Agostinho deu lá no século V? A base que ele falou foram 3 pontos. Primeiro ponto, Maria não compartilhou a maldição de Eva. A maldição de Eva foi o quê? Foi conhecer a morte pelo pecado. Maria é a nova Eva, a mãe da nova geração. Então ela vem corrigir isso. Então ela não pode ter compartilhado a maldição de Eva, porque ela é bem-aventurada, Maria é bendita. Segundo argumento de Agostinho se sua virgindade foi preservada, Jesus poderia preservar o seu corpo da corrupção da morte também. Então, se Maria foi preservada virgem para conceber Jesus e mesmo depois, né, do parto e tal, então, da mesma forma, esse corpo deveria ser preservado da morte também. Por isso, o corpo dela é assunto ao céu. E o terceiro, o corpo santíssimo, de onde o Cristo tomou a sua carne, não pode ter tido a mesma sorte dos outros corpos, porque o corpo de Maria está presente na carne de Jesus, porque foi dali que, no útero dela, que ele se desenvolveu, né? A partir da carne dela. Então veja, são 3 argumentos fortes que Agostinho coloca, que a igreja foi estudando do século V ao XIII, e no XIII esse argumento teológico começa a ganhar muita força. Mas isso ainda rolou do século XIII até o século XX, essa discussão e essas observações da igreja, para somente em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, a partir de um estudo de um teólogo chamado Giuseppe Filograssi, declarar então a definição dogmática, e ele usou o princípio fundamental, como princípio fundamental para essa definição dogmática, o decreto da predestinação, ou seja, desde a eternidade, Maria está misteriosamente unida a Jesus Cristo, na sua missão como Salvador, quer dizer, ela participa dessa missão de Jesus para salvar a humanidade, da redenção, né, a missão de Jesus como Redentor, traz Maria como corredentora. Na sua glória, na vitória de Jesus está também a vitória de Maria, né? E na vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Maria está unida a Jesus em toda essa vitória. Então, claro, vai estar unida a ele também na ressurreição. Então Maria é assunta, ela morre e o corpo dela é levado aos céus para se unir à sua alma no céu, como corpo glorioso, assim como, né, aconteceu com Jesus. Bom, é isso, então, o tema das nossas 4 dogmas marianos que a gente ia conversar hoje. Vamos abrir agora nossos microfones e vamos conversar um pouquinho sobre isso.